Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre Grêmio aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre a dupla Grenal. O Tricolor é ex-campeão do Campeonato Gaúcho 2018, 19, 20, 21, 22 e agora 2023. Pela terceira vez, o Grêmio consegue o feito de ser 6 vezes campeão seguidamente do Campeonato Regional. Os parabéns a toda a diretoria do Grêmio, que conseguiu se remontar vindo de uma Série B. Parabéns ao técnico Renato, que conseguiu passar por cima das adversidades, mesmo com o Grêmio em diversos momentos sendo muito desfalcado. Inclusive hoje também acabou perdendo mais um jogador por desfalque. Deve ter grandes problemas o Grêmio, porque o Reinaldo acabou se lesionando, o Cuiabano está lesionado e o Grêmio não tem um outro lateral para entrar no lugar desse atleta, então nós vamos ter que conversar ainda mais sobre isso. Parabéns a todo o grupo do Grêmio, então tá todo mundo de parabéns lá no Tricolor. Eu acho que realmente venceu quem merecia, venceu quem conseguiu, quem encarou o Campeonato Gaúcho de uma forma como deveria desde o início. Parabéns também à equipe do Caxias, que conseguiu chegar até a final do campeonato, encarou o campeonato com muita seriedade desde o início, com todas as suas dificuldades de um clube do interior, que conseguiu passar por cima de suas adversidades, encarar os clubes da capital com muita seriedade, se impor. Hoje o Caxias demonstrou o porquê chegou até a final. Desde o início se propôs a jogar futebol, se propôs a ir para cima, para tentar surpreender, tentar um resultado. Então o Caxias também tem muitos méritos de ter chegado até a final do Campeonato Gaúcho e merece todos os parabéns, na verdade, de todos nós da imprensa e que cobrimos a dupla Grenal também. Beleza, gurizada? Mas nós vamos falar sobre a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi. Uma entrevista que começou com uma surpresa, porque desde o início não estava acordado que o presidente Alberto Guerra falaria, mas ele tomou a palavra e homenageou o técnico Renato Portaluppi. Pegou o Renato também de surpresa, que também não sabia de nada. Isso porque o Renato completou 700 jogos hoje com a camisa do Grêmio, somando jogos em que era jogador e os jogos como treinador. Recebeu uma placa do Alberto Guerra, recebeu algumas palavras, óbvio, de afeto do presidente e foi muito aplaudido por todos o pessoal, os conselheiros e pessoas da imprensa que estavam lá no auditório da Arena, junto com o Renato, junto com a Carol Portaluppi, que estava na mesa, filha do Renato, e também com o presidente Alberto Guerra. Uma entrevista muito descontraída. Teve aquele tradicional banho de gelo e de Gatorade dado pelos jogadores, e também teve algumas perguntas e algumas respostas que ficaram pairando no ar. Como, por exemplo, uma pergunta que foi feita sobre reforços. O Renato disse, olha, eu fico cobrando do presidente, enchendo o saco do presidente toda semana eu peço reforços. Eu entendo que o clube tem problemas financeiros, mas a gente tem o nosso tio Patinhas, e aí toda a sala de imprensa deu risada e tal, que é o antigo dono do arroz prato fino. Diz que o Antônio quer investir, quer colocar dinheiro no clube, mas o Alberto Guerra dá uma segurada, dá uma trancada. Até porque o dinheiro que o Antônio coloca, que o Celso Rico, perdão, coloca no Grêmio é um dinheiro emprestado. Seja lá 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, seja lá quanto for, uma hora o Grêmio vai ter que pagar por esse valor. E claro, é um valor infinitamente menor, taxa de juros lá embaixo, só tem uma pequena correção da moeda e tal, muito mais barato do que se o Grêmio fosse pegar com um banco. Mas mesmo assim o Tricolor tem que pagar, e o Tricolor não está muito bem financeiramente, e claro, a diretoria dá uma segurada, dá uma trancada, e o técnico expôs isso. E eu acho que nessa coletiva o Renato aproveitou para dar uma chamada na direção, porque a todo momento ele falava, olha, eu peço, mas tá nas mãos da direção, o Celso Rigo quer investir e tal, e ele falava a todo instante que pedia para a direção. Então eu acho que ele tentou dar um alerta aí na direção, tentou chamar um pouco a direção para ver se convencia talvez o Alberto Guerra a aceitar a proposta do Celso Rigo de emprestar dinheiro para o Grêmio contra trazer novos jogadores. Bom, o Renato também foi questionado sobre diversas coisas, e em um certo momento ele chamou um pouco na cincha o Mano Menezes.
O Mano Menezes, depois daquele Grenal que esteve pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Mano Menezes, em um certo momento da coletiva de imprensa, disse: olha, a única coisa que mudou da gente ter perdido o Grenal é que a gente pode ser campeão sem ser invicto, porque perdemos uma. E o Renato lembrou disso. Olha só o que ele disse. E eu gosto muito dele, do Mano Menezes, mas eu vou lembrá-lo que quem está insatisfeito e triste hoje são os nossos gremistas, porque nós não ganhamos o título invictos. Nós perdemos aquele jogo pro Ipiranga. Aí a corneta, então, do técnico Renato diz que eles são muito amigos e tal, então vão se resolver, vão passar, vai ter, de certo, lá uma resposta do Mano Menezes, mas nada que vai ficar aí uma rusga entre os dois técnicos. O Renato também aproveitou a entrevista coletiva para tirar o chapéu, como ele mesmo disse, para Luis Soares. O Renato está muito encantado com o jogador. Luis Soares, segundo ele, é o primeiro a chegar nos treinos e o último a sair. É o primeiro que não gosta nem de perder treinos. É um cara que está sempre lá, que é muito vencedor, que sempre levantou muitas taças e hoje chegou com muita sede na arena, sede de vencer, sede de trazer os outros para cima, levantar o astral do grupo. Então o Renato está muito encantado e, como ele mesmo disse, tirou o chapéu pro Luizito Soares. Ele foi questionado por um repórter se, claro que durante o Brasileiro, durante a Copa do Brasil, alguns jogos ele vai ter que abrir mão, vamos dizer assim, de titulares num jogo, ou titulares em outro, reservas, time misto e tal. E ele foi questionado qual dos dois títulos ele preferia ganhar esse ano. E ele disse com todas as letras que prefere o Brasileirão, porque a Copa do Brasil ele já tem, e o Brasileirão é um título difícil e é um título muito valorizado, então ele prefere o Campeonato Brasileiro, que é um título que ele ainda não tem. Ele é campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense e já tem a Copa do Brasil também pelo Grêmio, que ganhou em 2016. Então o Renato prefere ganhar o Brasileiro, então isso lá na frente pode ser que faça alguma diferença, alguma leitura que a gente possa fazer. O Renato então prefere ser campeão do Campeonato Brasileiro do que a Copa do Brasil. Não quer dizer, até pelas palavras dele mesmo, que ele vai deixar a Copa do Brasil de lado. Não, não é isso. Mas ele prefere sim o Campeonato Brasileiro, porque é um título que ele ainda não tem. Beleza então, pessoal? Curte e compartilha esse vídeo. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Não perde nada sobre a dupla Grenal. Eu sou o repórter Diogo Lachmann e até a próxima. Tchau!